inviting me into your home, or at least your television. Hey, nice place. I'm Bitsy, Bitsy Video Sitter. I'm here to share with you and talk about special things. Very special things. Like dinosaurs. Long ago, creatures lived that were strange and grand. Dinosaurs, terrible lizards ruled the land. Some standing tall, big as a building and fierce and mean. Some crouched and small, hopping, crawling, or running. Fantastic forms, bony collars and spiky tails. Heads with horns, backs with plates, and skin with scales. They were here for 150 some million years. Then they were gone. Then they were gone. Dinosaurs were wonderful animals that lived millions of years ago in a time called the Mesozoic era. That was before your parents were born, or your grandparents, or their parents. In fact, it was before there were any people at all. The most popular of the sauropods is the friendly Brontosaurus. But recently, scientists discovered they had put the wrong head on the Brontosaurus skeleton, so they changed his name to Apatosaurus, which means deceptive lizard. Apatosaurus was the size of 6 elephants. A plant eater with weak teeth, Apatosaurus, swallowed rocks called gastroliths, which ground up all the food in his stomach. 2 other sauropods were Diplodocus and Brachiosaurus. Diplodocus was the size of 10 elephants, and Brachiosaurus could have peeked over a 4-story building. Until recently, paleontologists believed that Brachiosaurus was the heaviest of all dinosaurs. That is, until they discovered Supersaurus. Há cenas deste vídeo que podem ser vistas em 3 dimensões. Quando o aluno puser os óculos, põe os teus. A lente escura tem de ficar do lado direito. Vamos estar juntos todo o dia. Mantenham-se em grupo e não se percam uns dos outros. Encontramos-nos para almoçar na área de convívio. Depois vos direi como e onde nos encontramos para voltarmos para casa. Estão a ouvir-me? Todos têm de ter uma caneta. No fim da visita, quero as vossas folhas de presença e as notas que tomaram. E pronto. Há alguma dúvida? Alguém precisa de caneta? Não? Muito bem, então vamos a isto. Não andem para aí a correr, nem gritem uns com os outros. Lembrem-se de que há mais visitantes que querem sossego. Vamos começar pela estátua do homem que organizou o museu a quando da sua inauguração. Vão ter de fazer um exercício. Por isso, tomem notas, como ontem combinámos. Esta é a estátua do professor Sir Richard Owen, que organizou o museu quando abriu em 1888. Demorou cerca de 20 anos a construir esta parte do museu, concebida especialmente para espécimes da história natural. Ora então, vamos ver o esqueleto do Diplodocus e muitos outros esqueletos, modelos automatizados e imagens que nos mostram como eram os dinossauros.
Calma, jovem. Vá, descansa. Ninguém te faz mal. Quem é o senhor? Onde estou? Como vim? Era uma pergunta de cada vez. Sou o professor Richard Owen e, meu rapaz, estás no Museu de História Natural. No Museu de História Natural? Vinha cá amanhã com a minha turma. Vive aqui. Não lhe chamaria viver, mas há muitos anos que ando por cá. Deve saber muito sobre dinossauros. Acho que posso afirmar que sim. Já viu dinossauros? Como os do Fred Flintstone, Já ouviu falar dos Flintstones? já te disse que ando por aí. Mas nunca ninguém, nem o verdadeiro Fred Flintstone, viu um dinossauro. Olha para ali. Estás a ver este gigantesco animal? Suponho que representava toda a história do nosso planeta, a Terra. Tudo começou aqui, no focinho. E aqui, no pescoço, perto da 8ª vértebra cervical, começou a vida. Aqui, na zona das costelas, havia uns seres estranhos que viviam nos oceanos. E somente aqui, na base da cauda, encontramos criaturas vertebradas. Como os peixes? Sim, como os peixes. Mas só aqui, a meio da cauda, começam a ver-se animais a andar pela terra. Sim, mas os dinossauros! Tem paciência, meu rapaz. Os dinossauros só aparecem aqui, nesta curva, perto do fim da cauda. E os seres humanos, o homem moderno, bom, só aquele pequeno osso, aqui, no fim deste enorme animal, os representa a eles. Ou, precisando melhor, a nós. Sim, mas as pessoas nunca viram dinossauros. 65 milhões de anos, meu rapaz. Esta curva representa 65 milhões de anos. O último dinossauro morreu 65 milhões de anos antes do primeiro ser humano nascer. Quem me dera poder ver um. Professor? 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 Estou aqui, jovem. Como foi ir parar? Fecha os olhos e depois abre. Como fez isto? Isto não é nada, meu rapaz. Ah, põe estes óculos e olha ali para o nosso gigantesco amigo. No teu olho direito deve ficar a lente escura. Que espanto! Pouco barulho. É melhor não lhe chamarmos a atenção. É tão grande como um elefante. O que é? É tão grande como 5 elefantes juntos. Chama-se Diplodocus e pertencia a uma família de dinossauros chamada Saurópodes, que eram os maiores animais da Terra. Todos tinham pescoços grandes e enormes caudas. E já deves ter ouvido falar do primo dele, o Brontossauro, o réptil trovão. O réptil trovão? O ruído que fazia devia assemelhar-se a um trovão. Hoje chamam-lhe Apatossauro. Como é que ele levanta as patas para nadar? Pensava-se que os animais gigantes tinham de viver dentro d'água, mas hoje sabe-se que as pernas do Diplodocus eram muito fortes, estruturadas para suportar o seu peso. Olha para as pernas dele, o modo como estão colocadas no corpo. Suportam-no como pilares. É uma das características de um dinossauro. Repara agora. O que é aquilo? É um animal dos nossos dias, um réptil chamado iguana. Repara como as patas dele se salientam do resto do corpo. Este lagarto é um lagarto leopardo, E as patas também se salientam do resto do corpo, para os lados. o que significa que não são dinossauros. Mas repara no Diplodocus. As pernas dele estão por baixo do corpo, como acontece com todos os dinossauros. E aquele? É o Tiranossauro Rex, não é? Não, é um parente próximo, o Alossauro. Se bem que se deslocasse só com 2 patas e seja bastante diferente do Diplodocus, as pernas estão por baixo do corpo, o que significa que é um dinossauro. Veja, um dinossauro voador. Magnífico, não achas? As asas têm 6 metros. É muito maior do que qualquer pássaro de hoje.
também é um réptil. E viveu na mesma era dos dinossauros, mas não é um deles. Porquê? Porque os dinossauros não podiam voar e também nenhum vivia no mar. Todos viviam em terra. Mas todos eles desapareceram. Sim, mas durante muitos milhões de anos antes do aparecimento do homem, eles dominaram a Terra. O Triceratopo e o Edmontossauro são naturais da parte ocidental da América do Norte. Os dinossauros até no Antártico viviam. O Antártico nem sempre esteve coberto de gelo. Nós, os cientistas, dividimos o reinado dos dinossauros em 3 partes. Os primeiros apareceram há cerca de 228 milhões de anos, no chamado período Triássico. O Alossauro viveu há cerca de 145 milhões de anos, no período Jurássico, do qual já deves ter ouvido falar. Aquele é o Triceratopo. Muito bem. Veja os chifres dele. Em que período viveu? Já vi que aprecias um belo dinossauro, meu rapaz. Magnificente é a palavra. Triceratopo significa rosto com 3 cornos, uma definição bem adequada. Viveu quase no fim da época dos dinossauros, que é o chamado período Cretácico e que acabou há cerca de 65 milhões de anos. Depois, Puf, os dinossauros desapareceram. Já podes tirar os óculos. Apresento-te o nosso amigo Triceratopo. Ainda que grande! E tem uns chifres de respeito. Podia ser terrivelmente feroz. Surpreendentemente, era vegetariano. Esse bico servia para colher as plantas do solo e os dentes para as esmagar e triturar. Eu julgo que não queria meter-se em problemas. Os chifres eram usados somente como meio de defesa. Estes ossos são verdadeiros. Não. Mas foram moldados a partir de fósseis dos ossos. O que quer isso dizer? Fecha os olhos. Este é o Baryonyx, um dinossauro que viveu algum tempo depois do Diplodocus no início do período Cretácico. A boca. Lembra-te alguma coisa? É parecida com a dos crocodilos. Eu sabia que eras esperto. Onde é que está a fotografia? Ah, o Baryonyx. Anda à procura do almoço. Olha para as garras. Foram as primeiras partes dele a serem descobertas. Baryonyx significa garra pesada. Parecem ser boas para pescar. Alguns dinossauros alimentavam-se de peixe. Os peixes apareceram muito tempo antes dos dinossauros e sobreviveram muito mais do que eles. Aquilo é uma tartaruga. É, sim. A primeira tartaruga apareceu primeiro do que os dinossauros. Este pântano, acredita em mim, cobria o sul da Inglaterra. Da Inglaterra? Sim. bom, o Baryonyx, cuja boca, como a do crocodilo, era ideal para agarrar os peixes, morreu num banco de areia perto do rio. E depois, O corpo dele foi comido ou então apodreceu. deixando Os ossos, e... os dentes, isso. E depois, os ossos foram enterrados. durante séculos e séculos. E no subsolo, os ossos transformaram-se em rocha, Em rocha, exatamente com a mesma forma dos ossos originais. a que se chama... Fósseis. É claro que estes ossos não são de Baryonyx, mas sim de outro dinossauro, o Edmontossauro, que tu já viste. Talvez um dia eu encontre um dinossauro. Professor? 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 ah, encontraste-me, já o esperava. Ora, muitos e muitos milhões de anos mais tarde, houve cientistas, os paleontologistas, que desenterraram os ossos fósseis, os limparam e os juntaram entre si, como se estivessem a fazer um puzzle. E aqui temos o Baryonyx, com os ossos novamente juntos após 130 milhões de anos. Então todos os dinossauros aqui do museu são fósseis. Não é bem assim. Foram feitas cópias de fibra de vidro de todos os ossos. Os museus fazem mais do que um conjunto de cada vez e costumam trocar os esqueletos de dinossauro entre si. Como nos videoclubes. Mais ou menos. Qual é aquele? É o Camarasauro. É do período Jurássico. Foi encontrado no estado americano de Utah. O camarasauro. Isso. O que quer isso dizer? Réptil câmara.
Sabes porquê? Não, por ser do tamanho do edifício da Câmara Municipal. Nada disso. Os dinossauros, como o Camarasauro e o nosso amigo Diplodocus, eram de tal forma grandes que a natureza teve de lhes dar ossos que fossem fortes e leves ao mesmo tempo. E porquê é... Professor? Professor? Estás a ver, estes ossos são de ornitópodo, um parente do Camarasauro, cheios de orifícios. O ar pesa menos do que os ossos. Câmara significa aposento, compartimento. Os ossos dele têm uma armação com espaços, orifícios ou câmaras que os tornam mais leves, mas que os mantêm bem robustos, tal como favos de mel. Ou como pipocas? Isso nunca experimentei. Ei, de quem são estes membros? Podem ser do maior de todos os carnívoros. Uau! Ou não. Foram encontrados na Mongólia, são de um deinocheiro. O nome significa mãos terríveis. Se eu tivesse mãos assim era terrível. Parecia-se com o Tiranossauro Rex. Na configuração dos membros, indica que não era de todo parecido com o tiranossauro. E estes membros que aqui estão são tudo o que conhecemos destes animais. Deviam ser pesos pesados. É possível. Ou então podiam ser uma espécie de avestruz gigante, como dinossauros sem dentes. Há tanto que aprender. O massospondilo que ali está viveu muitos anos antes dos dinossauros que já vimos. No período Triássico. Bem dito. Na verdade, pertence ao final do período Triássico. Mas vamos saltar aí uns 10 milhões de anos. Cabeça pequena e pescoço comprido diz-nos alguma coisa. Algum dos dinossauros que já viste tem estas características? Não é com certeza o Triceratopo. Já sei, é o Diplodocus. Certo. O massospondilo é um prosaurópode, um antepassado dos saurópodes gigantes, como o Diplodocus. Os dentes dele sugerem que pode ter tido uma alimentação de plantas e animais. Como eu, mas a minha irmã é vegetariana. As criaturas que comem as duas coisas, plantas e animais, chama-se omnívoras. As que comem só plantas são herbívoras. E as que comem carne são carnívoras. Sim. Massospondilo significa polegar pesado. Bravo! Onde aprendeste tu isso? Está aqui escrito. Ei, um alossauro sem carne. Também leste isso? Não, é parecido com um T-Rex, mas não tem a mesma configuração. Bravo! Podemos distingui-lo do T-Rex devido aos seus membros muito mais poderosos. E tem 3 dedos em vez de 2, Em cada mão. onde havia de ser. Agora quero que olhes para cima dos olhos deles. Estás a ver os músculos no alto do crânio, mesmo à frente de cada olho? O tiranossauro não tinha nada disso. Mas para que serviam? Não sei muito bem. Podem fazer parte do ornamento ou podem ter a ver com o acasalamento. É tão feroz como o Tiranossauro Rex. Por via das dúvidas, eu evitava encontrar-me com ambos. E falando de coisas a evitar, aqui está outro predador mortal, um albertossauro. De Alberta, no Canadá, Exato. tem lá um tio. Interessante. Repara nos membros anteriores, tal e qual os do Tiranossauro Rex, muito pequenos e somente com 2 dedos. O albertossauro pertence à família dos tiranossaurídeos, como o Tiranossauro Rex. O albertossauro viveu uns anos antes do Tiranossauro Rex e era mais pequeno e talvez um pouco mais rápido. Ou seja, era um Tiranossauro Rex que gostava de desporto. Tu é que estás a afirmar isso, não sou eu. Parece feroz. E a verdade é que só comia plantas na China. Não matava uma mosca. Mas mesmo comendo só plantas não quer dizer que seja completamente inofensivo, como veremos. Como se chama este? Tuoiangossauro pertence ao grupo dos dinossauros a que se chama Stegossauros. Como todos os Stegossauros, tinha 2 filas de placas por todo o dorso. Como iremos ver, serviam para muitos fins. Tuoiangossauro. O nome vem do chinês. Há dinossauros em todos os países. Foram eles que dominaram a Terra durante milhões de anos, como já te disse. Este parece uma ave gigante sem penas. Tens razão, é um galinimo, o que significa imitador de galinhas. Pertence ao grupo dos dinossauros chamado Ornistichiano. Tem um pescoço longo e delgado, mas as pernas poderosas davam-lhes um aspecto de aves não voadoras, como o avestruz.
Embora parentes dos dinossauros carnívoros, os galimimos são interessantes, pois não possuem dentes. No entanto, é difícil saber exatamente o que comiam. As mãos eram feitas para agarrar, mas não se sabe o quê. É tudo o que se sabe. Bom, podiam correr com muita velocidade, como podes verificar. E o cérebro e os olhos eram bastante grandes para um dinossauro. Penso que deviam ter uma visão muito desenvolvida. As casas de frangos pagavam fortunas por este animal. O que estás a dizer? Nada. Põe os óculos e observa. Ei! É assim que os cientistas pensam que era o galimim quando vivia na Mongólia no período Cretácico. Velociraptores! Uau! Não exatamente. São dromaeossauros, répteis corredores. São parentes próximos dos velociraptores. Também caçavam em grupo. Não parecem lá muito grandes. Eram caçadores vorazes. Embora o maior tivesse menos de 2 metros de comprimento. Repara nos dentes aguçados que têm. Os corpos eram bastante musculados e tanto nas mãos como nos pés tinham garras perfeitamente desenhadas para rasgar carne. Onde é que eles viviam? No Canadá. Mas o teu tio tem muita sorte, eles não andam por lá à solta hoje em dia. Por que havia tantos dinossauros no Canadá e na América? Suponho que é onde há mais gente a procurá-los. Mas este dinossauro é da Grã-Bretanha, mais propriamente da Ilha do White, o Iguanodonte. Viveu há 135 milhões de anos na Europa e na América do Norte. Foi ele o primeiro dinossauro a ser descoberto. Isto quase no início do século passado. O primeiro dinossauro a ser descoberto? Mas com certeza já alguém tinha andado à procura deles muito antes disso. Bom, já tinham sido descobertos bocados de ossos e de dentes, mas pensava-se que pertenciam a dragões, outros animais míticos e lendários. Mas tudo mudou com o Iguanodonte. Quem lhe deu esse nome? Foi um amigo meu, um cientista chamado Mantel. E chamou dinossauros aos dinossauros. Quanto a isso, com toda a modéstia, devo dizer que fui eu. Até a minha honra foi servido um banquete dentro de um iguanodonte. Há uma gravura. Um banquete dentro de um iguanodonte? Em 1854. Foi formidável. Houve champanhe a rodos. Fomos os primeiros a ter provas científicas da existência desta grande raça de monstros que um dia dominou o nosso planeta. Mas não se parece nada com o iguanodonte. É gordo demais, anda nas 4 patas. E o que é aquele bico córneo no nariz? Estávamos a tentar saber isso mesmo. Aquele bico no nariz escapou-nos. Tem uma garra no sítio do polegar. Chama-se mesmo polegar-garra. É perfeito para atacar os outros dinossauros. Julgo que não era para isso. O iguanodonte só comia plantas. Ali o alossauro é que começou o ataque e em troca recebeu uma arranhadela para começo de conversa. Então ele usava-o para se defender. Vê isto. Maravilha! Um polegar-garra. Não gostava nada de ser agarrado por uma coisa destas.
Mas como ele era lento e estúpido, eu conseguia fugir. Estúpido? Bom, falaremos disso mais tarde, mas lento de certeza que não era. Estás a ver este osso ilíaco? Músculos gigantes como este estavam ligados a ele. Que grande perna de galinha. Os dinossauros dividem-se em dois grupos principais, os de anca de ave e os de anca de réptil. A configuração dos ossos ilíacos é que nos diz o género deles. Neste iguanodonte, os dois ossos perto do centro estão muito perto um do outro e ambos partem da cabeça, o que significa que é um anca de ave. Tem tudo a ver com os músculos das pernas e com o modo como estão ligados aos ossos. Deixa-me pensar. Ah, põe os óculos mágicos. Que é aquilo? Aquilo, meu rapaz, é o Parasaurolofo. Para... Saurolofo. Podemos dizer que é parente do iguanodonte, pois a anca tem a mesma configuração. Usamos o termo anca de ave porque... As aves têm a mesma configuração de ancas. Aham. Está ali o triceratopo. Tem anca de ave. Muito bem. Desloca-se nas quatro patas, mas tem anca de ave. Todos os dinossauros com anca de ave eram vegetarianos. O iguanodonte, o Parasaurolofo e o triceratopo só comiam plantas. O que significa... Que há outro género de dinossauros que só comia carne. Muito bem. O Alossauro tem anca de réptil, ou seja... As ancas dele ou cintura pélvica não são do tipo das aves, mas sim semelhantes às dos répteis. Muito bem. Um dos ossos ilíacos está virado para a frente e o outro para trás. Então o alossauro come carne e não plantas. Excelente. Cá está uma exceção. O nosso velho amigo Diplodocus. Também tem ancas semelhantes às dos répteis, mas só come plantas. Os dinossauros com ancas de ave só se alimentavam de plantas. Mas dos dinossauros com ancas de réptil, uns alimentavam-se de plantas e outros de carne. O Diplodocus deve ter comido montanhas delas, mas parece que é desdentado. Muito bem visto. Na verdade, ele tem dentes, mas muito fracos. Só se servia deles para tirar as folhas dos ramos das árvores. Comia quase 1 tonelada por dia. 1 tonelada por dia? E como mastigava? Não mastigava? Engolia pedras do tamanho de um ovo de galinha que moíam a comida como fazem as mós à farinha. Espantoso. Veja aquelas placas. Apresento-te o estegossauro. Falaremos depois daquelas placas. Também ele é um herbívoro. O que significa que só se alimentava de vegetais. Como podes ver, costumava pastar o que havia no solo. Como se fosse uma vaca? Sim, uma vaca muito engraçada. Mas há quem pense que ele podia pôr-se de pé, apoiado apenas nas patas traseiras, de forma a poder chegar aos ramos das árvores para comer as folhas. E ele comia maçãs ou laranjas? Ele as ia achado deliciosas, por certo, mas durante o período Jurássico em que ele e o Diplodocus viveram, ainda não estavam desenvolvidos esses tipos de árvores. Eu sei bem que ele tivesse de contentar-se apenas com fetos. E ervas? As ervas só apareceram muito tempo depois do reinado dos dinossauros. Veja, lá está o Parasaurolofo. Também tinha pedras na moela? Talvez tivesse, embora não precisasse delas. Tinha filas sucessivas de dentes poderosos, próprios para esmagar e triturar. Também tinha faces, como as nossas, que ao mastigar moviam as maxilas de um lado para o outro e empurravam a comida para que se tornasse mais fácil mastigá-la. Professor, Estou aqui. Observa bem isto. é um crânio de Parasaurolofo. É enorme. Quis dar-te uma ideia do seu tamanho real. Imagina o som de milhares destes gigantescos trombones a tocarem todos ao mesmo tempo. Hoje em dia pensa-se que os animais deste género eram muito comuns. Por exemplo, as grandes planícies da América do Norte deviam estar cheias deles. O mundo devia ser bem estranho nessa altura. Talvez hoje é que seja estranho. Nunca tinha pensado nisso. Professor? Professor! Maravilhosa. Maravilhosa. O que é isso? Uma autêntica pedra de moela. E esteve na moela de um dinossauro? Há 130 milhões de anos. Como é que... Sei que é uma pedra de moela, porque a encontrei quando andava a escavar fósseis de dinossauros. Também poderei descobrir uma. Talvez, mas tens de encontrar um dinossauro para teres a certeza. Com que então ajudaste um dinossauro a sério a mastigar a comida? Também estes. São de Trapidon, muito parecido com o Parasaurolofo. Repara que estes dentes são perfeitos para mastigar, para triturar folhas. O que são estas camadas?
Nós só temos um conjunto de dentes que caem e que são substituídos por outros. Mas este dinossauro estava constantemente a perder dentes. E por isso estavam sempre a crescer-lhe outros para substituir os que caíam. E aqui estão eles. Que pensaria disso o dentista dele? O que achas que é isto? É um dente. Mas não deve ser para comer folhas. Exato. É para cortar carne. Tem pequenas partes aguçadas como as de uma faca. Chamam-se serrilhas. E vê, o dente é encurvado para melhor agarrar a carne da vítima. No caso dela tentar fugir. Que bela dentadura, que poderosas mandíbulas. O Tiranossauro Rex. Que animal. Posso ver um a sério? Claro. Onde estão os teus óculos? É o maior de todos os dinossauros? Não é o maior dos dinossauros, mas é o maior dos carnívoros. Sabes o que significa Tiranossauro Rex? Rex é rei. Sauro é lagarto ou réptil. E tirano é opressor feroz. Por isso é o rei dos répteis opressores. Se ele é tão feroz, por que tem os membros anteriores tão pequenos? Tens razão. São tão pequenos que mal podem chegar à boca. Há até quem pense que ele não era assim muito bom caçador, mas um animal mais modesto. O que acha o senhor? Bom, eu gosto de pensar no Tiranossauro Rex como o rei dos dinossauros. O rei dos dinossauros. Aposto que os atacava a todos. Talvez não. Dinossauros como o Triceratopo tinham ótimas defesas. Olha para os chifres dele. O Tiranossauro Rex não devia gostar de os enfrentar, principalmente estando colocados num rinoceronte de peso. E aquela gola doce à volta da cabeça? A gola doce maciço tinha duas funções vitais. Servia de auxiliar na alimentação e de armadura. Lá está outra vez o estegossauro. De certo que com ele o Tiranossauro Rex não tinha problemas. O estegossauro viveu muito mais cedo e tinha de se defrontar com carnívoros como o alossauro. Já reparaste nas pontas aguçadas da cauda? Se reparei, Serviam para afastar qualquer agressor. e aquelas coisas de osso no dorso também eram para se defender? Estás a referir-te às placas. Talvez não o fossem para isso. Há quem pense que serviam para regular a temperatura do corpo. Quando queria aquecer-se, fazia com que o sol incidisse nas placas. Nós não precisamos disso. Porque nós temos sangue quente, temos controle de aquecimento interno. Os cientistas ainda hoje discutem se os dinossauros eram animais de sangue quente ou de sangue frio. Ainda não tínhamos visto este. É um euoplocéfalo. Mas que cauda! Com a cauda atacava, era como uma moca. E tinha uma armadura de pregos, até as pálpebras estavam defendidas. Faz-te lembrar alguma coisa dos dias de hoje? Um tanque? Exatamente. A parte da barriga era mais vulnerável, mas ele baixava-se, aproximava do solo e era perigoso tentar atingi-la. Nada mudou em 150 milhões de anos. Ora vê, no chifre de triceratopo, a gola de osso maciço era protegida por estes perigosos chifres. É muito afiado. É. No que diz respeito ao tiranossauro, o almoço podia dar muita luta.
Esta imagem é muito interessante. Sabemos da sua exatidão porque os fósseis foram mesmo encontrados nesta posição. O Protoceratopo parece estar a apanhar o melhor do nosso amigo Velociraptor. Os herbívoros não eram tão vulneráveis como eu pensava. Vê isto. O que é? É uma placa. Eles não só tinham coluna vertebral, como também tinham esses ossos no dorso. E era muito difícil, mesmo para o predador mais feroz, conseguir mordê-los. Este é um esquelidossauro a passear pelos campos de Inglaterra. De Inglaterra? Há cerca de 200 milhões de anos. E o predador está a pensar 2 vezes antes de se decidir a lanchar. Vamos a ver se sabes o que é isto. Não é uma cauda. É pesado demais. Mas é. E esse peso só vem demonstrar a imensa força destes animais. Os músculos das caudas deviam ser enormes. Outra vez o eocéfalo. Só uma chicotada com aquela enorme cauda tipo moca partia facilmente uma perna de um tiranossauro que o atacasse. Hoje em dia há animais com caudas tipo de martelo. Há muitos animais que se servem da cauda para se defender, mas nada que se assemelhe a esta. E se algum atacante conseguisse escapar da cauda, havia estas placas ósseas para o desanimarem. Coitado do tiranossauro. Ficava sempre em segundo lugar. Até admira que conseguisse almoçar. É claro que os predadores também tinham o seu quinhão. É o tiranossauro. Não, deve ser o alossauro. É mais pequeno e os braços são maiores. Está a atacar o diplodocus. Muito bem. Coitado do diplodocus. Não me parece que consiga defender-se. Mas consegue. O tamanho serve para o proteger, tal como aos elefantes de hoje. E a cauda em forma de chicote. Duvido que o alossauro gostasse de levar com ela. Olha para ali, para o fundo. É bem possível que os diplodocus andassem em manada. Como os antílopes? Isso mesmo. Estou a imaginar uma manada de diplodocus a correr pelos campos. O que é isto, sabes? Black. É pele. Por vezes há pedaços de pele que fossilizam. Vá lá, toca-lhe. É rugosa e parece osso. É de uma criatura chamada Edmontossauro. A pele era como a de crocodilo, resistente e maleável, mas com partes ósseas embutidas na superfície. Devia ser uma ótima proteção. Esta era a cor verdadeira? Não. Infelizmente ninguém sabe qual era a cor da pele deles. Mas tal como os répteis atuais, deviam ter tido muitas cores, até para servirem de camuflagem. Então como são feitas as imagens que há por aí? Com muita especulação e também com alguma imaginação, acho eu. Por exemplo, o Tenontossauro. A ideia do pintor foi dar-lhe uma cor baseada nas dos répteis atuais. O Driossauro, outro herbívoro do Jurássico Superior e do Cretácico Inferior. Há muitas cobras e outros répteis com esta cor castanho-terra. O Ipsilophodonte. Tem a cor de um iguana. É verde e rugoso. Penso que já entendeste. Agora fecha os olhos e vamos para o outro lado. Este é o esqueleto de um Ipsilophodonte. Tinha uma defesa contra os predadores. Parece construído para ser veloz. Correto. A sua defesa era correr. Vê as pernas compridas para dar grandes passos e os músculos bem fortes. E a cauda dura deve ter servido para bater com toda a força. Os carnívoros também corriam depressa. Professor? Professor! Mas onde é que... Ah, é verdade. Fechar os olhos.
Fantástico, não é? É um grupo de deinónicos a atacar e a banquetear-se com um tenontossauro, um herbívoro que deve ter-se perdido da sua manada. Estes Deinónicos são como os velociraptores? São parentes chegados. Deinónicos significa garra terrível. Podes ver porquê. Pensa-se que eles se lançavam sobre a vítima e a retalhavam até à morte. Eles organizavam os ataques como os lobos ou os leões? Ninguém sabe. Pessoalmente, penso que a organização estava fora da compreensão deles, mas se os visse virem contra mim, evitávamos. Infelizmente para o tenontossauro, isso não aconteceu. Este tenontossauro parece ser diferente do que vimos há bocado. Lembra-te do que te disse sobre a cor. Imaginação e especulação. Mas as garras têm muito de verdadeiro. Veja o dedo curvado. Era uma arma terrível. Se era. Ele fazia a garra girar de modo a dar um golpe mais poderoso e recolhia-a para poder andar e correr. Estão a comê-lo vivo. As hienas e os cães de caça também comem vivas as suas vítimas. Formidável. Gosta deles? Eram formidáveis. Os dinossauros eram bastante estúpidos, não eram? Como se não tivessem cérebro. Meu pobre rapaz, és tão mamíferocêntrico. O quê? Pensas que o teu grande cérebro de mamífero é tudo. No que respeita ao cérebro, o tamanho não é tudo. É a altura de pôr os óculos. É um estegossauro. Tinha 2 cérebros, não era? Outro erro que é comum. Como em ti e em mim, o cérebro dele estava alojado no crânio. Há quem pense que ele tinha um segundo cérebro perto da bacia, mas era somente uma massa de nervos que controlava a sua parte traseira. Quer dizer que ela era tão grande que precisava de um posto intermédio para transmitir mensagens de uma extremidade à outra. Isso mesmo. O Diplodocus tinha uma cabeça muito pequena para o tamanho do corpo, mas, no entanto, era um animal feliz. Não é preciso possuir-se um cérebro grande para ser interessante. O parasaurolofo e os seus parentes são herbívoros conhecidos como bico de pato, mas a sua característica mais saliente era uma crista. Pensou-se que era um tubo para poder respirar debaixo d'água, mas é pouco provável. Talvez servisse como atrativo durante o acasalamento ou então para assustar os predadores. Pessoalmente, penso que era utilizado como uma corneta, com um som do género do trombone que servia para avisar os outros. O som de baixa frequência podia propagar-se sem afastar os animais das redondezas. E os carnívoros? Eram inteligentes? A nossa experiência com mamíferos diz-nos que os predadores geralmente são mais inteligentes do que as vítimas. Talvez os alossauros fossem um pouco mais inteligentes do que os diplodocus. A maioria dos dinossauros tinha cérebros do tamanho dos répteis atuais, como por exemplo os crocodilos. Mas os maiores cérebros pertenciam aos mais pequenos caçadores, como este troodonte. O cérebro dele era semelhante em termos de tamanho ao das aves atuais de tipo semelhante. Então, no mundo dos dinossauros, ter cérebro de ave significa ser esperto. Já te disse que o tamanho do cérebro não é tudo. Pensa no gorila. O seu cérebro é muito maior do que o de qualquer dinossauro e está em vias de extinção. Quanto às baratas, quase sem cérebro, viveram antes dos dinossauros e devem continuar a existir depois de nós. Vou lembrar-me disso quando tiver má nota à matemática. Professor? Oh, bom, lá vamos nós. Os dinossauros punham ovos, como as aves e os répteis de hoje. Aposto que deixavam os bebés ao abandono. Nada disso. Há provas de que estes Maiasaura tinham uns pais muito cuidadosos. Os ninhos eram especialmente bem construídos. E repara,
Um dos progenitores, ou mesmo os dois, traziam comida para os filhos. Lá está um bebê à espera do jantar. O que estão eles a comer? Fetos. Fetos? Que é aquilo? Não é um dinossauro? Pois não? Parece ser um ladrão de ninhos. E com êxito. Os Maiasaura também tiveram muito êxito. Eram da família dos Parasaurolophus e foram encontrados em grande número. Deviam ter uma espécie de instinto de retorno ao lar, pois voltavam sempre aos mesmos locais para terem as ninhadas. Com que tempo saíam do ninho? Não sei dizer-te, mas provavelmente quando as pernas estivessem fortes para correr. Uma imagem que mostra proteção paternal. Os nossos velhos amigos tiranossauros estão a atacar um grupo de centrosauros. São parecidos com o Triceratopo. São muito semelhantes, mas só têm um chifre. Veja ali aquele bebezinho. O chifre ainda não cresceu, o que significa que está totalmente dependente dos pais para o protegerem. Entretanto, representa uma refeição suculenta para um tiranossauro esfomeado. Repara como os centrossauros herbívoros formam um círculo para proteger os mais novos. Como os bois fazem hoje. Professor? Já sei, já sei. Tinha de mostrar-te este. O Coelophysis viveu há uns 220, 250 milhões de anos. No Triássico Superior. Excelente. No Novo México, nos Estados Unidos. Ou nessa altura não eram ainda os Estados Unidos. Mas sabes o que quero dizer. Repara, garras e dentes afiados. Isto significa... Que era um carnívoro. Muito bem. É interessante o que encontramos dentro dele, a sua última refeição. A sério? Preservada como fóssil. São os ossos de um pequeno Coelophysis. Portanto... Era um canibal. Dificilmente se chegaria a outra conclusão. Parece haver um dinossauro para cada possibilidade. Chama-se a isto a versatilidade dos dinossauros. Professor? Oh, então continuas. Perguntaste quanto tempo vivia um dinossauro. Perguntei. Tenho a certeza de que ias perguntar. Isto é parte da perna de um iguanodonte. Vê, há sinais de artrite. Ai, desculpa. Alguns movimentos são um pouco difíceis na minha idade. Quando envelheciam, os dinossauros, o dono desta perna, por exemplo, sofriam do mesmo tipo de doenças, como os humanos de hoje. Quanto tempo viviam? Como se sabe isso? Anéis. Apareciam anéis à medida que um dinossauro ia envelhecendo. Como nas árvores? Sim, mas não sabemos se apareciam anualmente. No entanto, podemos contá-los para ficarmos com uma ideia aproximada do tempo de vida de um dinossauro, que podia variar entre os 15 e os 50 anos ou mais. Geralmente, quanto maiores eram, mais tempo viviam. Se conseguissem chegar à velhice... Professor? Professor? Já ouviste falar de gente estúpida, mas garanto-te que este ganha aos pontos. Mais de 25 centímetros de osso. Osso maciço. 25 centímetros? Porquê? Bom, tal como as cabras montesas, os paquicefalossauros davam cabeçadas uns nos outros na época do acasalamento. Vê. Assim, a parte ossuda protegia-lhes os pequenos crânios. Lembra-te de que o tamanho não conta. De facto, os crânios deles eram bastante pequenos, do tamanho de uma bola de ténis, mas o ritual indica que é uma medida de organização social. Nas capoeiras, também o mais fraco é batido pelo mais forte. Maneira interessante de pôr a questão. Se os dinossauros eram tão extraordinários, o que aconteceu? Como desapareceram todos? Bom, como já disse, os dinossauros estão entre os mais bem-sucedidos animais que jamais ocuparam a Terra. Esta pode ter sido uma cena familiar no fim do período Cretácico. Era assim o nosso mundo? Há 70 milhões de anos, esta era uma cena do cotidiano. Do cotidiano. Durante milhões e milhões e milhões de anos. Um grupo de herbívoros que vem beber e tomar um banho. Veja quem está a espreitar lá atrás. O tiranossauro. Mesmo hoje, os carnívoros, como os leões, observam os herbívoros na água. A não ser na nossa imaginação,
Esta época e este mundo desapareceram para sempre. Exceto os fósseis. Todos os fósseis de dinossauros foram encontrados em rochas de antes do fim do período Cretácico, nenhum depois. Então devem ter desaparecido muito depressa. Bom, em termos geológicos, sim, muito depressa. Mas também estavam em declínio. O que aconteceu? Põe os óculos e vamos ver se descobrimos. Mamíferos como o Megazostrodonte viveram na mesma altura dos dinossauros, mas eram muito pequenos e insignificantes. Houve quem pensasse que estes mamíferos tinham comido todos os ovos do dinossauro, o que consequentemente levara à sua extinção. Mas isso é ridículo, não é? Eu acho que sim. Outra teoria da qual se duvida é que a intensidade da luz solar cegou todos os dinossauros e eles caíram de rochedos ou chocaram com as árvores. Mas o que aconteceu realmente? Há duas teorias principais. Qualquer delas pode estar certa ou talvez uma associação das duas. A primeira é de que um objeto enorme vindo do espaço, talvez um cometa ou um meteorito, atingiu a Terra. Assim, a poeira, o gás, os fragmentos deste invadiram a Terra e houve um bloqueamento da luz solar. As plantas morreram. Os herbívoros não tinham nada para comer e, morrendo eles, os carnívoros também morriam à fome. A segunda teoria também envolve um bloqueamento da luz solar, mas esta devido às gigantescas erupções vulcânicas. Os vulcões produziram enormes nuvens de poeira e gás que envolveram a atmosfera. De novo, devido à destruição da cadeia alimentar, nem herbívoros nem carnívoros sobreviveram. Foi uma pena. Gosto de dinossauros e desapareceram da face da Terra. Ninguém mais voltará a vê-los. Talvez nem tudo esteja perdido. Põe os óculos. Lembras-te do Pteranodonte, um réptil que voava na época dos dinossauros? Não era a única criatura que voava naqueles céus. Este é o Archaeopteryx. Acreditamos que foi a primeira ave. Sabemos que é uma ave, pois os fósseis demonstram que tinha penas. Mas o esqueleto é muito semelhante ao de um dinossauro carnívoro. Então as aves descendem dos dinossauros. Isso quer dizer que hoje ainda há dinossauros. Professor, professor, onde está? Professor! Bom, quem pode dizer-me o nome do homem que inventou o termo dinossauro? Carrie? Carrie? Quem foi que inventou o nome dinossauro? Foi Sir Richard Darwin que uma vez jantou dentro do iguanodonte e até lhe meteu o polegar garra no nariz. Estiveste ao sol sem chapéu na cabeça, Carrie? Acho que não. Bom, vamos. Por aqui?